Bom dia. Nós vamos dar início ao segundo dia da nossa jornada e vamos começar com a quarta mesa, os destinos da clínica. E para coordenar e debater essa mesa, eu queria chamar Cristiane Camerino, psicanalista da SPCRJ. Cristiane. Bom dia a todos. Então, começaremos hoje com a mesa Destinos da Clínica. Eu sou Cristiane Camerino, eu sou diretora da clínica da SPCRJ atualmente e pensaremos sobre a clínica hoje. Para isso, contamos com a presença de 3 analistas da SPCRJ de gerações distintas, propositalmente, para que pudéssemos ter 3 momentos diferentes de produção de analistas, com seus respectivos olhares de clínica. A SPC está fazendo 50 anos, então temos uma história, vamos contar essa história. E teremos, então, Gilda Sobral Pinto, Cid Merlino e Cecília Freire. Começaremos com a Gilda. Gilda Sobral Pinto é psicóloga formada pela PUC do Rio de Janeiro e psicanalista com formação na SPCRJ. Gilda, passo a palavra para você. Bom dia, gente. Quero agradecer especialmente ao Paulo Junqueira por me convidar para participar da comemoração dos 50 anos da SPC. Então, a ideia foi muito brilhante de colocar uma pessoa do tempo da fundação, que fui eu, o Cid, que chega a meio caminho, e a Cecília, que é a mais novinha. E, por coincidência, 18 anos separam as nossas entradas na sociedade. Eu entrei em 1973, o Cid entrou em 1991 e Cecília em 2009. Então, eu vou falar aqui rapidamente um pouco da história da nossa SPC. A SPC ela foi fundada em 1971, que foi um período que coincide com o boom da psicanálise no Brasil. A psicanálise, nessa época, era monopólio dos médicos, que não aceitavam psicólogos nas instituições filiadas à IPA. Então, 9 psicólogos brasileiros, residentes no Rio de Janeiro, se reúnem e decidem fundar uma sociedade que lhes permitisse um contato profundo com a teoria psicanalítica. Partem para a ação e fundam a SPCRJ. E o que oferecem? Formação em psicoterapia de base analítica. Ora, como psicólogos, eram autorizados por lei ao exercício da psicoterapia. Mas como romper a barreira criada pelos médicos psicanalistas com quem faziam suas análises pessoais? A brilhante ideia de uma psicoterapia de base analítica mostrou-se um excelente recurso para driblar a proibição imposta pelos médicos de associar psicologia e psicanálise, considerado uma coisa absurda pelos psicólogos. Assim, a nossa fundação foi marcada pela rebeldia, pela ousadia, pelo desejo de vencer, seriedade, dentro de uma respeitável noção de responsabilidade. Os seus estatutos foram elaborados a partir das exigências das instituições filiadas a IPAs. Entretanto, procuramos adaptar a nossa realidade. Como, por exemplo, não exigimos análise com terapeutas da SPCRJ. Primeiro, porque todos os membros da fundação estavam em formação. E, além disso, também nós não concordávamos com a troca de analista para fazer uma formação. Mas a supervisão tinha que ser com alguém da SPCRJ, um misto de obediência e proposta de manter um vínculo de acompanhamento do processo de formação por membros da SPCRJ. No meu entender, as questões polêmicas que envolvem os psicanalistas e suas sociedades acontecem muito mais na prática do que na teoria. Entender uma patologia, entender o paciente, é mais fácil do que tratar. No quesito tratar, está implícito como é que se faz. Isso era uma angústia que a gente tinha. E não é difícil entender por quê, porque o nosso narcisismo está em pauta. Afinal de contas, nós tratando somos nós nos expondo.
Focando a SPC, as suas questões básicas no que diz respeito à formação foram, e no meu entender continuam sendo, Cid e Cecília podem me ajudar com as suas visões, foi sempre a célebre construção do que se convencionou chamar de setting psicanalítico. Eu sou do tempo da sessão de 50 minutos, no mínimo 3 vezes por semana, quiçá 4 ou 5, distanciamento absoluto entre analista e paciente, paciente deitado no divã, silêncio da parte do analista, só interrompido ao fazer uma interpretação. Entretanto, nós sabíamos que nem sempre o que fazia parte nos discursos de transmissão da prática clínica era realmente o que acontecia dentro dos consultórios. A SPC, no meu entender, oscilava entre o rigor e a rigidez. Rigor no que dizia respeito aos cuidados com a transmissão do saber psicanalítico, ou seja, as teorias metapsicológicas e psicopatológicas. Agora, rigidez, quando, também no meu entender, por temor inconsciente à IPA, passava algumas exigências práticas que não encontravam respaldo no saber teórico. O fantasma da expressão "isso não é psicanálise", constantemente pronunciada por alguém diante de uma exposição clínica, assustava a todos nós. Entretanto, a SPC, sempre aberta às discussões, os assuntos polêmicos eram, como são até hoje, levados às reuniões do conselho diretor e, se necessário, convoca-se, o que também permanece nos dias atuais, uma Assembleia Geral extraordinária para debater o assunto em questão. Como, por exemplo, frequência às sessões de análise. Tivemos uma Assembleia para saber se a gente ia exigir 3 vezes, se não ia exigir, como é que ia ser. Frequência à supervisão, seria semanal, quinzenal, obrigatória, preço da supervisão, produção de trabalhos e muitas outras práticas que são consideradas necessárias à boa qualidade da formação. À proporção que a sociedade foi se firmando, pelo reconhecimento da seriedade que pautava o seu funcionamento, SPCRJ, uma sociedade séria, assim se referia ao nosso grupo, nós sentimos necessidade de criar espaço para a publicação do nosso saber. Estávamos na década de 80, e nossas publicações mostraram-se de grande importância na vida societária. Tinha uma publicação externa, os cadernos de psicanálise, e um boletim interno, o Foco, que era um espaço para a troca de opiniões sobre o dia a dia da sociedade. Do meu ponto de vista, o Foco desempenhou um papel da maior relevância para a sociedade, pois ali tínhamos a oportunidade de debater questões do nosso cotidiano, evitando assim impasses paralisantes. E sobre os cadernos de psicanálise, considero a época de ouro, quando Eduardo Prado, nosso colega, que infelizmente já partiu para outra dimensão, trouxe a ideia genial de sair dos temas essencialmente psicanalíticos e convidar psicanalistas para escreverem com liberdade sobre temas gerais. E assim, os 5 números sob sua coordenação versaram sobre amor, mulher, homem, humor e morte. São trabalhos riquíssimos que ali estão registrados. Esses cadernos estão na Biblioteca da Sociedade e vale a pena conferir, porque realmente é maravilhoso. Antes de passar a palavra ao Cid, que o Cristiano depois vai passar, quero marcar o que eu considero o maior valor da SPCRJ: a liberdade e o respeito às mais diferentes formas no exercício da psicanálise ao se propor tratar os sofrimentos psíquicos. Sabemos ouvir e expressar nossos pensamentos, respeitando todas as diferenças. Entre nós, há os que são mais afeitos ao setting tradicional, como deitar no divã, a hora de 50 minutos, distanciamento não pandêmico. Outros são mais flexíveis, sem obrigatoriedade do divã, mais comunicativos e assim por diante. Assim também,
todas as linhas psicanalíticas são aceitas e respeitadas, o que permite debates profundos e enriquecedores quando pretendemos trocar experiências. E como último registro do período de sua fundação, a importância que dávamos ao convívio social paralelo ao convívio científico. Todos os anos, no dia 17 de novembro, aniversário da sociedade, era devidamente comemorado com animadíssimas festas na própria sede da sociedade, com muita música, muita dança, muitos convidados, além dos lindíssimos réveillons que aconteciam no apartamento da Isis Chance, na Avenida Atlântica, que é uma das fundadoras, que também, infelizmente, não está mais entre nós, onde juntos comemorávamos o encerramento de um ano pleno de realizações e abertura de novos projetos para o que estava por vir. Passo a palavra a Cristiane. Teremos, então, agora Cid Merlino. Desculpa, gente. Cid é médico, psicanalista, com mestrado e doutorado na PUC, é membro psicanalista, coordenador de seminário e supervisor da SPCRJ. É membro do EBEP e da SPB. Cid veio 20 anos depois, após a Gilda, né? Uma outra geração. Então, a palavra está com Cid. Cid, você tem que ligar o microfone. Bom dia a todos. Eu dei o título da minha apresentação o impacto do pertencimento. Talvez, diferente da Gilda, muitas questões relacionadas à formação psicanalítica já tinham sido resolvidas por elas, mas no seu momento seminal. Mas eu vou também partir de um texto. Eu venho de uma tradição médica, formado em 1978, voltado para a prática em clínica médica. Eu me formei pronto-socorrista, trabalhei em CTI, fui trabalhar em Chavantina como clínico geral, que é um interior do Mato Grosso, e fui abandonando algumas tentativas de outras especializações. Coleciono tentativas em medicina desportiva, pelo UFRJ, homeopatia pelo Instituto Hahnemanniano e psiquiatria, sem que o conteúdo me despertasse o júbilo com o conhecimento que esperava encontrar e sentir. Em um outro viés, fui capitão médico da Marinha Panamenha. Esse conglomerado de disparidades me fez ser clínico em hospitais psiquiátricos, onde o contato com o psiquismo como elemento terapêutico se apresentou pela primeira vez. As pessoas costumam esquecer que louco também tem asma, dor abdominal e pneumonia, né? Então precisa de um clínico. Atravessado por angústias, vivendo o tempo dos grupos dos anos 80, e tendo meu vetor do desejo apontado para algo mais, me percebi como cliente, encantado com um novo glossário, uma nova postura respeitosa frente a quem buscava tratamento, e eu me percebi como um grande ouvinte das histórias das pessoas. Foi esse interesse / curiosidade que joguei minha âncora para uma prática ainda médica num sistema de busca. Foi percebendo como eu era tratado como cliente e seus efeitos na minha prática médica que nortearam um desejo ainda incipiente em ser como. Foi essa pitada identificatória que me fez buscar um processo de formação em paralelo com minha busca por uma analista. Percorri algumas instituições psicanalíticas das mais variadas orientações. Já estava no final dos anos 80 e uma nova década se apresentava com todas as quebras de paradigmas, um tempo que éramos assolados pela AIDS, problematizando as relações amorosas, de uma época
que tinha decretado sua liberdade através de várias bandeiras étnicas, de gênero, entre outros. O amor tinha deixado de ser livre. Foi esse caldo cultural que me constituía. Quando soube de um curso cujo título tinha tudo a ver com a minha procura, chamava-se Ao Encontro da Psicanálise, coordenada pelo saudoso Alcio Braz, curso esse que Gilda também fazia parte. Ao frequentá-lo, soube que ali era o meu lugar, tal qual, como uma leitura da época, Carlos Castanheda orientava na busca do seu lugar com suas experiências com mescalina. Desejo, júbilo e investimento pesado me direcionaram para a SPCRJ. Essa escolha me fez buscar uma analista dessa instituição, começando a preencher exigências, ou seja, pré-requisitos, que me tornariam legível para ser postulante ao Instituto de Formação, tendo adiado 1 ano a minha inscrição por questões operacionais. Mas minha analista fazia parte da comissão de admissão e acompanhamento na época, e aguardei ela sair do cargo para me candidatar. Tendo cumprido 2 anos com 4 sessões de análise por semana e uma de supervisão com outro analista, eu apresentava todos os sinais de uma neurose de transferência instaurada em mim, tanto com a analista como com a instituição. Queria marcar isso. E essa sensação perdura até hoje. Era o ano de 1991, quando iniciei minha formação na turma R da SPCRJ, 20 anos antes da sua fundação e 18 anos antes da primeira turma. Criada de uma maneira muito particular, como nos explicou Gilda, após esse tempo, tínhamos atingido a maioridade. Já haviam lutado por nós. Não sentíamos mais quaisquer tipo de rastro de termos nascido bastardos. Havia uma identidade, uma pluralidade de autores a conversarem com um estudo sistemático, profundo e crítico da obra freudiana. A IPA tinha deixado de ser a referência com seu modelo de formação. Esse era o clima reinante da turma R, uma turma composta de 17 pessoas que até hoje alguns pertencem à estrutura da instituição. Havia um orgulho deste pertencimento. Uma cantina, tinha todo um clima reinante nessa época. Uma cantina com sanduichinhos quentinhos, acompanhados de café sempre fresco e forte, embalavam discussões profícuas em uma saleta de convivência com menos de 4 metros quadrados. O corredor era vivo e o banheiro disputado. Vocês podem imaginar a relação entre homens e mulheres numa instituição, como eu ficava no sufoco. Escrevíamos muito nessa época, alimentando jornadas com casos clínicos, grupos se formavam para discutir teoria e a clínica, além dos seminários obrigatórios. O desejo mostrava seu território e, claro, as disputas eclodiam à época das eleições. Havia mais de uma chapa concorrendo para coordenar a instituição, diferente do que vem ocorrendo nos últimos anos com chapa única. Havia um jornal interno que orientava as atividades e demonstrava a opinião das pessoas em um convívio criativo das diferenças. E, claro, algumas discussões tornavam-se acaloradas. Essa atmosfera se traduzia na minha participação institucional. Poderia dizer que meu nome era SPCRJ e CID em formação psicanalítica. Tinha perdido a ingenuidade e nunca mais sonharia em paz. Seminários, leituras,
eventos, tomavam todo o meu tempo. E a SPCRJ passou a ser meu sobrenome, CID da SPCRJ. Essa passou a ser a minha filiação. Creio que, ao ter essa referência, se tornou aquilo que me definia. É curioso que meu nome, eu sou uma pessoa alta, tenho 1,90 m, e muitas vezes as pessoas não aceitam que meu nome seja tão curto. CID, com 3 letras. Então, como médico, eu sempre me identificava nos congressos, quando pediam meu nome. Eu, então, falo essa frase. Eu já não era mais o CID do CID, Código Internacional de Doenças, se me permitem o gracejo. O impacto desse pertencimento permanece me constituindo ao sabor das variações do tempo e seus novos costumes. Sempre defendi a ideia de que a psicanálise, com seus conceitos, permanecem operando até os dias de hoje. Novas roupagens são identificadas na prática clínica, assim como novos dispositivos, criando novas subjetividades, e vivemos nos dias de hoje os efeitos pandêmicos de nosso ofício, como um grande exemplo. O direito acompanha os fatos, me diz um cunhado juiz. Acrescento que a prática clínica também. Tenho contato semanal há anos com membros do Instituto de Formação, através da coordenação de seminários, da prática supervisionada e, principalmente, dos corredores, que ainda bem permanecem muito vivos. Percebo uma clara tendência para a profissionalização da formação. Sempre houve, mas noto uma variação da viscosidade libidinal nos vínculos e com suas finalidades estabelecidas em diferentes épocas. Uns ficam, outros passam pela SPCRJ, assim como outros não ficam e se vão. Isso não é uma novidade, sempre foi dessa maneira. Refiro-me a uma tendência cada vez maior, fruto de uma pura observação empírica. Sou analista do entre, pertenço a uma geração baby boom, sou pós-guerra, né? Nasci em 1953. Minha escolaridade se deu de uma maneira muito peculiar. Quando eu entrei no ginásio, foi em 64, quando começou a ditadura. Eu saí em 78, me formei na faculdade em 78, quando essa mesma ditadura teria, vamos dizer, cedido lugar a um lampejo de democracia. Então, minha escolaridade foi toda feita, mapeada por censuras, tanto que os autores russos, eu só fui ler depois de médico formado. Eu não pude ler durante a minha trajetória de ginásio, da escola técnica que eu fiz, muito menos na universidade, que era considerada um ato de traição. Sou um analista do entre, como estou sendo colocado aqui nessa mesa, entre a Gilda, né, como se fosse, enfim, no meio de 3 visões diferentes. Nasci analógico e me tornei um digital híbrido. Ainda bato fotografia, gosto de livro em papel, entre outras coisas. Estou entre Gilda e Cecília fazendo um depoimento e conversando. E percebi que falamos a mesma língua, a psicanálise, cada qual com seu dialeto, tendo fortemente presente a mesma raiz, a SPCRJ. A ideia foi conversarmos sobre a SPCRJ e acabei redigindo praticamente um memorial, simplesmente para demonstrar meu apreço à instituição a que pertenço. Eu encerro por aqui com várias questões que acho que numa segunda passada eu teria oportunidade de
falar, de anunciar, mas era isso que eu estava querendo colocar como fruto da minha época. Obrigado. Agora teremos Cília Freire Martins, que é psicanalista, possui mestrado e doutorado em psicologia clínica pela PUC e é membro associado da SPCRJ. Cília vem uma geração 20 anos pós o Cília. É a novinha da mesa, né, Cília? Vamos lá, Cília. Já não me acho tão novinha, mas entendo que diante da formação da psicanálise, eu acho que eu ocupo esse lugar sim, me sinto assim, e acho que dá para falar sobre isso. Bom, obrigada, Cris. Bom dia. Queria agradecer também à Comissão de Organização da Jornada pelo convite, em especial a pessoa do Paulo, que foi quem me apresentou o convite, e essa proposta que eu achei diferente, por isso muito instigante de poder conversar com o Cid e Gilda, que são pessoas tão presentes e marcantes na minha formação na SPCRJ, e falar um pouco que, na verdade, são temas que eu venho pensando muito a partir desse viés clínico. Eu também vou começar essa proposta a partir de um texto que eu preparei, e aí depois, como o Cid falou, a Gilda também falou, a gente vai ter momentos mais de conversa livre. Bom, quando eu pela primeira vez formalizei para mim mesmo o desejo de seguir pelas trilhas da psicanálise, descobri que ela vinha sendo condenada por alguns. Em outubro de 2002, ano de meu vestibular, encontrei em uma banca de jornal a capa da revista super interessante que mais parecia um vaticínio. Eram 2 perguntas em sequência que destacavam a matéria principal da revista. O fim da psicanálise? Será que alguém, incluindo você, ainda precisa de Freud? Nessa elaboração desse trabalho, eu quis encontrar essa revista e encontrei no maravilhoso mundo da internet, que é essa aqui. São 2 perguntas e esse elemento semiótico, que é a foto do Freud rachada ao meio. No auge da adolescência, achei que era apenas mais uma ironia do universo, incrementando tantas outras dúvidas já em curso. O evento me marcou, mas dei continuidade aos planos de investir na psicologia e na psicanálise, e hoje entendo, o fiz inconscientemente confiante em minha trajetória de análise pessoal, que naquele momento devia ter cerca de 8 ou 9 anos. Cerca de 5 anos mais tarde, lembro desse episódio me voltar à memória, quando já encerrando a graduação, participei de um simpósio no qual, em meio a uma discussão sobre questões a respeito da atualidade, uma das participantes anunciou: Freud nunca se fez tão necessário. Imediatamente, aquela declaração fez todo sentido para mim. De algum modo, tudo que eu havia aprendido e apreendido até ali sobre a psicanálise, e era só um pequeno início, fez com que eu concordasse com aquele discurso entusiasmado e também percebesse a oposição entre aquela afirmação recém-ouvida e o que eu encontrara na revista anos antes. Foi e é nesse entre, no espaço de discordância que separa um Freud desnecessário e um outro mais necessário do que nunca, que se dá a minha formação. E foi também entre estes entendimentos opostos e enfáticos que comecei a compreender e assimilar o cenário em que estava a psicanálise quando eu comecei a conhecê-la por dentro, digamos assim. Havia algo de crise no ar. A minha trajetória pela teoria psicanalítica teve início na universidade, e isso me parece importante de ser destacada, pois talvez haja aí algo que se diferencie de gerações anteriores e que talvez também converse com algo da profissionalização da formação que o Cid acabou de mencionar. A chegada à SPCRJ se deu depois de já ter iniciado um percurso teórico na universidade bastante focado na metapsicologia. E foi desde bem cedo na graduação que comecei a acompanhar os estudos sobre as novas formas de subjetivação e os chamados sujeitos contemporâneos, além das longas discussões teóricas a respeito dos modos possíveis de se referir aos nossos tempos, como modernidade tardia, pós-modernidade, modernidade líquida, entre tantos outros. Na universidade, então, aprendi mais sobre as patologias narcísicas e os casos limites do que sobre neurose obsessiva, sem dúvida nenhuma. De fato, em todo esse percurso, ao longo da graduação, do mestrado e do doutorado, era inconteste o cenário de crise que envolvia a psicanálise. Mas, ao contrário do que a tal capa da revista parecia sugerir anos antes, muito mais do que uma ameaça, o contexto atual era assumido nos ambientes de pesquisa como um empuxo ao questionamento e às transformações na teoria e na técnica psicanalíticas. A atenção à crise enfrentada pela psicanálise na virada do milênio marcou, portanto, o início da minha trajetória pela teoria psicanalítica. Já no primeiro momento, ficou claro que estava entrando numa contramão e talvez apostando em algo que tivesse condenado,
O que eu viria a descobrir ao longo desses quase 20 anos seguintes é que a contramão é o único lugar possível para a psicanálise. À primeira vista, é fácil descrever essa crise como decorrente de um momento em que as intensas e aceleradas transformações em curso na sociedade na virada do século culminaram em um aparente desencontro entre a psicanálise e o mundo atual. De fato, como pontua André Green, vários autores já notaram que nosso mundo não incita ao conhecimento de si, a abordagem dos conflitos interiores, nem a análise do inconsciente. Na melhor das situações, esses fatos são considerados com indiferença. Na pior, são negados, e outras explicações mais mecânicas são preferidas. Entretanto, são vários os fatores, inclusive aqueles que dizem respeito à própria história e estrutura da psicanálise, que contribuíram para tais circunstâncias. Green foi um dos autores que se dedicou ao entendimento do que se convencionou entender como essa crise da psicanálise e, sinteticamente, delineou 2 aspectos que fundamentam tal cenário. O primeiro deles refere-se à crise da analisibilidade dos casos, que faz interrogar sobre os limites teóricos e técnicos de que a psicanálise dispõe para lidar com as questões que fogem do contexto da neurose clássica. O segundo fator que Green entende estar na gênese da crise diz respeito à imensa dispersão dentro do campo psicanalítico, inaugurado certamente pelo movimento das chamadas grandes escolas, desde a década de 40, mas que, levadas às últimas consequências, tantos anos depois, parece colocar em risco qualquer tentativa de unidade na e da psicanálise. Em seu compromisso com o entendimento histórico e estruturante, no entanto, o Green destaca que, se no início dos anos 2000 estes 2 elementos ajudam a compreender o cenário delicado enfrentado pela psicanálise no centenário de sua criação, são, ao mesmo tempo, 2 questões que atravessam toda a história do movimento psicanalítico e que se influenciam mutuamente. Afinal, talvez nunca se possa dizer definitivamente se as transformações nos casos clínicos de que se fala comumente depende apenas de uma mudança entre os analisandos ou se demonstra também uma nova visão dos analistas, que interpretam diferentemente a problemática dos que buscam a análise. Somando-se às contribuições de Green sobre o cenário interno do edifício psicanalítico na aurora do século XXI, Zaretsky, em sua História Sociocultural da Psicanálise, propõe uma perspectiva que leva em conta elementos externos, ou seja, aspectos que consideram a articulação da psicanálise com outros saberes. Para tanto, destaca que a psicanálise emergiu como parte da vanguarda de uma transformação social que marcou uma época e gerou uma nova ética, uma ética que pressupunha uma necessidade de profunda autorreflexão para que a vida tivesse sentido. Com isso, de algum modo, contribuiu para grandes movimentos sociais como o modernismo da década de 20, os estados de bem-estar das décadas de 40 e 50, assim como para as ebulições políticas das décadas de 60 e revoluções ligadas à sexualidade da década de 70. Foi essa a chamada Era de Ouro da psicanálise, momento em que seu poder de contestação e transgressão asseguravam a ela certo protagonismo. Contudo, as transformações das décadas de 80 e 90, por sua vez, fundamentaram o que Zaretsky entende como um momento de desidealização da psicanálise. Eu gostei muito dessa expressão. Nesse contexto, os ideais culturais emergentes já não eram tão próximos dos valores e fundamentos psicanalíticos. E, com isso, o gigantesco projeto da psicanálise fragmentou-se, dividido entre dimensões científicas e culturais. Mas, segundo o autor, o que se fragilizou, sobretudo, foi a psicanálise como conjunto de conhecimentos, ao passo que a dimensão clínica resiste e permanece como resistência. Se a pesquisa e os estudos realizados na universidade me deram a oportunidade de conhecer e explorar o arcabouço teórico da psicanálise de forma mais sistemática, faltava ainda encontrar formas de construir e estruturar meu trajeto pela clínica. Naquele início, havia de minha parte um distanciamento com relação à clínica. Ela acontecia nas brechas, nos tempos vagos, entre mestrado e doutorado, hesitante ainda. Já há 6 anos, contudo, a clínica segue como atividade principal por aqui, atualmente exclusiva, além de fonte de meus questionamentos, indagações e estudos atuais. Nessa transição, o vínculo com a SPCRJ foi e tem sido essencial para que eu pudesse atravessar minha resistência clínica para descobrir e reafirmar a potência de resistência que tem a clínica, como sugere o Zaretsky. A SPCRJ que eu conheci é certamente uma instituição de seu tempo, pensando, questionando e se colocando frente a uma psicanálise que, por assim dizer, é atravessada por esses 3 eixos, a partir dos quais é possível compreender o nosso campo atual, quais sejam
a crise da analisibilidade de alguns casos, a crise da dispersão e da falta de coesão do saber psicanalítico e também a crise evidenciada pela desidealização da psicanálise na sociedade como um todo. Diante desse cenário complexo, a SPCRJ consolida-se com isso, acolhe seus membros como uma instituição confiante em seu saber e em sua história. Se a pesquisa universitária se lança no fronte do enfrentamento e da investigação do que há de novo, a SPCRJ foi o lugar em que mais fortemente encontrei a segurança daquilo que, sem negar as transformações e, ao contrário, buscando acolher e pensar criticamente o que surge, permanece fincada em raízes longas e seguras do entendimento psicanalítico. Nascida no momento do boom da psicanálise, calcada na rebeldia, ousadia, desejo de vencer e seriedade, como nos contou a Gilda, a Percebo como instituição que, ao longo desses 50 anos de vida, tem renovado sua aposta na psicanálise como saber e como ferramenta, tanto na dimensão clínica quanto na esfera social mais ampla. Fernando Ribarri, no prefácio de um livro do Green, de 2012, sugere que a solução da crise que atravessa a psicanálise dependerá do modo como ela saberá conservar a herança freudiana e integrar suas aquisições posteriores. E acredito que todo o trabalho que eu tenho acompanhado na SPCRJ tem se desenvolvido nessa direção, inspirando confiança, acolhimento, aposta na transformação e o senso de pertencimento, como comentou o Cid. E é em grande parte graças a esse vínculo institucional que tenho podido pensar a clínica e percebê-la em consonância com o que propõe o Green e o Zaretsky, ou seja, como um locus de resistência e de afirmação da potência da psicanálise. A verve transgressora é própria do saber psicanalítico e atravessa sua história desde sua invenção, contestando verdades estabelecidas e intocáveis àquela época. Essa verve está na origem e talvez isso não tenha mudado tanto. Green, aliás, sugere que, contrariamente ao que se pretende, a psicanálise, mais de 100 anos depois, nada perdeu de seu poder subversivo. Mas se inicialmente a transgressão atravessava a ordem social em seus rigores morais, em especial no que dizia respeito às restrições da sexualidade, hoje parece possível supor que a resistência e a transgressão dirijam-se aos ideais culturais contemporâneos que, de diferentes maneiras, flertam constantemente com a tentativa de eliminação das ambivalências, silenciamento das angústias e achatamento da subjetividade, tudo isso disfarçado de ódio à liberdade. A clínica, portanto, pode não estar mais restrita ao lugar que ocupou inicialmente, próximo ao ideal de libertar verdades, mas segue potente e necessária para viabilizar a construção de uma perspectiva singular, resistente e capaz de sustentar a subjetividade. Em tempos de aposta na massificação e na preponderância do individual vazio sobre a singularidade da subjetividade, trata-se de uma resistência e de uma transgressão e tanto. Questões essenciais que atravessam a história da humanidade, como vida, morte, sexualidade, poder e desejo, continuam precisando ser cultivadas e contornadas via palavra, ainda que a cultura reserve espaço e tolerância cada vez menores para tanto. A imaturidade ao nascer, que fundamenta o desamparo, não mudou. Não importa o quanto tentemos tamponar angústias. A vida não tem cura e a clínica, fundamentada na transferência, parece se confirmar como cenário de resistência e contorno possível ao que na esfera social não tem podido ser elaborado e nem mesmo suportado. Bom, era essa a minha proposta inicial. Queria agradecer a atenção e acho que a gente agora passa uma conversa. Então, agora teremos um bate-papo entre os participantes da mesa. Então, passo a palavra para vocês. Depois retornaremos com as questões do público. Então, vamos lá, gente? Vamos. Olha só, Cecília, eu vou tomar a iniciativa de fazer uma pergunta, porque quando eu li o seu texto, assim, fiquei muito impressionado, porque você, de cara, você diz que o que te fez ir para a psicanálise foi a sua análise pessoal, né? E aí, depois lendo tudo e sabendo, né, do seu percurso, de toda a questão da sua pós-formação, etc., eu vi que nós estávamos em situações opostas, pelo seguinte: na minha época, os analistas diziam para a gente, nós psicólogos, que nós não deveríamos ler psicanálise, porque se a gente lesse, ia racionalizar a nossa análise. Então, que a gente só
pensasse nisso depois, que a gente começasse atendendo com a sua análise pessoal. E você coloca que você, né, foi se formando sobre a psicanálise e na hora de você começar a clínica, você ficou meio assim. Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu tenho observado em pessoas que estão começando, né, a se aproximar da psicanálise, seja fazendo formação, seja ainda só através da análise, etc., ficam muito inquietas e com medo, porque não sabem psicanálise. Então, você está num ponto, eu estou no outro. Que eu não precisava saber psicanálise. Eu ia tratar com a minha análise. Entendeu? Então, eu queria te ouvir um pouco falar sobre isso. Não sei se eu vou conseguir falar pouco, mas eu vou tentar, porque eu acho que tem muita coisa no meio disso. Eu concordo que são trajetórias diferentes. Eu acho que tem um elemento que é muito pessoal meu, e que a gente pode falar sobre isso, mas eu acho que tem uma marca um pouco geracional, claro que não é exclusivista, mas eu acho que marca um pouco isso, que é essa questão da psicanálise na universidade, que, a meu ver, vai conversar um pouco com o que o Cid trouxe sobre a questão da a profissionalização da formação. Mas eu vou deixar para falar isso depois, porque eu acho que a tua pergunta me faz pensar uma coisa que eu tendo a responder muito do ponto de vista da clínica, que eu realmente não cresci, não tenho essa marca, acho que geracional, não sei, dessa restrição ou dessa, não sei se proibição ou não sugestão de se ler a psicanálise durante a análise ou antes dela, né? Eu tendo a entender que, na verdade, se a racionalização como defesa vai surgir na clínica, eu não acho que ela vai ser causada por uma leitura ou por um acesso à leitura da psicanálise, enfim, eu entendo que isso seja muito mais do ponto de vista da resistência do sujeito, que tende a se manifestar anyway. E ao contrário, sabe, eu acho que pensando aqui em experiências clínicas, eu me lembro muito de encontrar pacientes muito resistentes, e que trazendo, e que recorrendo à análise, acho que como uma tentativa de resolver o mal-estar que o início da análise tinha causado, procuraram alguma informação mais psicanalítica, enfim, e trouxeram de uma maneira incontestavelmente mais racionalizante. Mas que isso, ao contrário, trazer a resistência, a racionalização, através de elementos da psicanálise, a meu ver, sempre facilitou um pouco o manejo da resistência, né? Enfim, o fato daquela racionalização acontecer com elementos da psicanálise, da teoria, até hoje, por enquanto, sempre foi uma coisa que eu acho mais positiva. É diferente de outras racionalizações que ignoram qualquer coisa da psicanálise, que a mim, pelo menos, dá muito mais trabalho de contornar. Então, trazer para o manejo clínico aquilo que vem como resistência, via psicanálise, eu tenho achado até hoje interessante. Então, um paciente que se interessa, eu não vou dizer que eu sou entusiasta, mas talvez eu seja, eu acho um barato. Eu acho que quando ele resiste nessa racionalização, já tem algo nosso ali, já tem alguma coisa que dá para trabalhar. Então, respondendo um pouco a essa máxima, talvez, que você foi muito atravessada de que se não lesse, né, nem durante, nem antes. E uma outra vivência rápida é essa, são pacientes que procuram análise porque estão na universidade fazendo psicologia, foram de algum modo atravessados pela psicanálise e querem começar aquela trajetória, e eu, de novo, acho um ponto interessante, super singular, e acho que tem muito trabalho a ser feito a partir daí. De modo geral, acho que tende a funcionar. Mas a questão da psicanálise na universidade, eu acho que é uma coisa mais recente, assim, eu acho que tem eu acho de uma admiração, eu aprendi muito, e aí sim, é aquilo que eu disse no início, que eu acho que tem algo que é pessoal. Para mim foi importante saber o máximo possível, né? Eu acho que hoje, tentando entender um pouco mais isso, eu comecei a análise criança, aquilo me atravessou de um jeito que eu era absolutamente incapaz de entender como eu era muito jovem, sabia que eu queria fazer aquilo. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas me interessava, bora entender aquilo ali. Então, e saber mais, eu acho que tem a ver um pouco com esse lugar de uma certa idealização, de um certo respeito que eu botava a minha analista, o meu analista posterior e a clínica como um todo. Então, eu sei que eu fui procurar, na graduação eu fui atravessada por aquilo e fui procurar o mestrado, doutorado para reforçar o saber, mas aí que entra a questão da clínica. Eu acho um barato que a psicanálise seja ensinada na universidade, mas até como diz o Freud, né, no texto de 19, ela não dá conta da formação, por isso que eu não acho que ela seja obrigatória, né? A clínica, o fazer clínico, ele vai, aí sim, a troca, a sociedade, esses laços mais horizontais são absolutamente fundamentais, assim como a análise pessoal,
e a experiência de supervisão, que eu acho que é, assim, profundamente transformadora. Meu vínculo, que eu insisto, clínico na SPCRJ, passa muito pela experiência de supervisão e de oficina clínica. Então, eu acho que esse ensino da psicanálise, ele não é obrigatório, mas eu acho ele super interessante, acho que ele é um bom momento, né, de desidealização. Eu me sentindo membro dessa geração da desidealização da psicanálise, eu acho que a resistência dela nesse lugar da universidade, enfim, ainda mais no cenário como o nosso, da pesquisa, eu acho de uma contribuição infinita, mas não acho obrigatório, né? Então, acho que é só para terminar, né? Acho que esse movimento que a gente está agora, de formação de analistas que vem de outras formações universitárias, só mostra o quanto, no final das contas, o que interessa mesmo é aquilo que a gente vai estudar, que eu entendo mais no contexto da formação, mas que isso possa vir para alguns via universidade, eu acho um barato. Calei a boca. Peraí, Cid, eu queria te fazer uma pergunta. Deixa eu fazer um complemento. Iniciando a nossa bagunça que a gente combinou, queria fazer um complemento. Essa que é a grande diferença entre formação e informação. Na universidade, você tem a informação psicanalítica, você pode se tornar um expert em psicanálise, seja ela de que linha for, mas não ter nenhum tipo de habilidade clínica, que eu acho que isso só vai se dar quando você se coloca como paciente, quando você, a partir da sua análise pessoal. Então, por mais que eu não vejo conflito entre o ensino universitário da psicanálise, tanto que eu fui buscar, nós temos um sentido inverso, né, um momento inverso. Você fez formação, você fez a universidade, mestrado e doutorado antes de fazer a formação, ou concorrendo, né? Enquanto que eu fui fazer depois. Então, não vejo que deva ser um problema a informação psicanalítica. O que eu acho que é problemático é um elemento que muitas vezes ocorre na instituição, que são pessoas que buscam a formação para conhecer psicanálise. A gente não é uma coisa rara que nós encontremos candidatos à formação na SPCRJ que juram de pé juntos que não vão trabalhar na clínica. Isso, para mim, é que é um impasse. Isso é um impasse que não se resolve. Porque você fazer formação significa você não só fazer análise, como você ter a prática. Então, nesse sentido, é que eu acho que não briga. O uso que se faz do ensino universitário, ele diz respeito àquilo que você encontra na sociedade de uma forma geral. Porque, para começar, a formação em psicanálise não é uma profissão. A gente não recebe salário, a gente recebe honorário. Honorário é em honra de. Então, muitas vezes as pessoas procuram a formação com um outro interesse. E essa história de dar mergulho para dentro de si é uma maneira muito tosca de colocar a angústia na mostra, né? Bem, era isso a parte que eu queria fazer. Eu queria, dentro disso, né, eu queria te perguntar, porque quando você fala na profissionalização da formação, no seu texto, foi uma coisa que mexeu comigo, mexeu com a Cecília, e, para mim, mexeu em especial focando a SPCRJ, porque, obviamente, nós três estamos hoje aqui representando a SPCRJ na comemoração do seu cinquentenário. Mas fica muito claro que nós não somos a SPCRJ, nós pertencemos a ela e com formações diferentes. Quer dizer, foi engraçado que você colocou, a Cecília começa pela academia. Você vai dar formação para a academia. Eu não fui nem antes nem depois para a academia, né? Eu segui a questão da clínica, estudando
psicanálise, né, dentro da formação. Mas o que me chama a atenção hoje, que era uma coisa que não me chamava a atenção na época do início da sociedade, é exatamente as pessoas entrarem para a sociedade como se estivessem entrando para uma faculdade. Vão fazer os 5 anos e vão embora. Quer dizer, não como? Como se fosse um curso profissionalizante. Exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque a minha visão é meio aflitiva, por 2 motivos. Primeiro, que na minha época, a gente procurava análise por problemas pessoais. A gente não procurava análise porque queria ser analista, né? E, em segundo lugar, que a gente entrava para a sociedade, saía porque não gostava de alguma coisa, porque tinha um entrevero com alguém lá dentro, mas a proposta era a permanência, pertencer a um grupo onde se vai discutir psicanálise a vida toda, enquanto eu for psicanalista. E agora eu começo a ver uma coisa diferente. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você está muito ligado ao Instituto de Formação há muitos anos, mais até do que eu, entendeu? Então, eu gostaria de te ouvir falando sobre isso. Você está se dirigindo a quem? A mim ou a Cid. A mim? Mas falar... Porque você falou da profissionalização, entendeu? Eu queria, ligando com isso, sabe, como é que você está vendo a SPC? Uma diferença, porque quando você pensa profissionalização, é muitas vezes confundida com profissionalização da psicanálise, né? A profissionalização da psicanálise, ela está em progress, é um movimento que existe no momento, são formados por um grupo de 17 instituições psicanalísticas que estão pensando a regulamentação, porque o grande problema que tangencia a questão anterior da universidade é que qualquer pessoa que se forme pode colocar uma tabuleta escrito fulano de Merlino psicanalista. Não existe um roteiro, não existe uma Associação Brasileira de Oftalmologia. Eu, para carimbar oftalmologista, tenho que pertencer a uma instituição que tem uma regulamentação, que tem todo um procedimento burocrático e legal que garanta aquilo que a gente sente, mas que não tem na concretude, que é a legitimidade. Quer dizer, o que me legitima ser psicanalista é isso que está ocorrendo aqui agora. É me colocar numa mesa como membro da SPCRJ, é ter a rubrica da SPCRJ, é eu poder utilizá-la como CID da SPCRJ, né? Lembrando que o DA vem em todos os sobrenomes, desde FON até D, né? A gente tem esse pertencimento, por isso é que eu acho que o pertencimento ele tem que existir para que você possa profissionalizar uma prática psicanalítica. Sem pertencimento não tem como. Não tem um pertencimento que seja burocrático. Não é com a ponta do dedo, é com as entranhas que a gente dá a certeza de que pertence a alguma coisa. Então, o que eu noto, o que eu digo nesse pequeno e breve relatório que eu fiz da minha entrada e da minha permanência na SPCRJ, é que eu percebo que tem pessoas que chegam, cantam e ficam. Isso me lembra o que o Lacan chamava de júbilo. O cuidador tem que ter júbilo ao olhar a criança. Ou mesmo o Winnicott, quando você olha para a SPCRJ, o que você vê? Você vê a si mesmo. Tal qual uma criança, quando olha a mãe, o que ela vê? Ela vê a si mesma. Quer dizer, tem que haver uma série de identificações
para que esse pertencimento se dê, criando um pacto. Porque se não houver, se você não der condição do ego se apropriar, né? O Sion fala de uma apropriação subjetiva. Se você não puder se apropriar desse pertencimento, você não cria, você não altera, o ego, você tem que se confundir de alguma maneira, porque é isso que se faz com as identificações. Então, eu percebo que tem pessoas que chegam e se decepcionam, porque você faz a formação 5 anos, qual é a garantia que você vai ter? Você acha que vai ter, então, pelo fato de você terminar 5 anos de estudo teórico, apresentar trabalhos, todo o ritual de se tornar membro psicanalista, se isso vai lhe garantir uma clínica? Não. Algo mais tem que ocorrer, e que não pode vir do outro, tem que vir de você, né? Tem que ser através da tua análise pessoal, porque senão, costumava-se falar no meu tempo, que o conselho diretor não pode ser cuidador, porque senão as pessoas buscam a formação com a mesma intensidade com que a criança busca uma mamadeira, né? A psicanálise ela não entra pela boca, ela entra pelo ouvido, ela entra por todos os poros. Então, é disso que eu digo que não pode ser confundida a profissionalização da psicanálise com a profissionalização da formação. Fazer formação não garante clínica, fazer formação não garante que você consiga qualquer coisa de fora que não seja através do teu interior, né? Se a gente pode colocar essa coisa quase essencialista, enfim, mas que tem que vir do desejo. Se você tem desejo e tem angústia, portanto, aí a clínica se torna possível, aí uma trajetória se torna possível. Agora, se você espera receber um salário mensal, você vai estar acabando você vai, se conseguir um cliente, achar que o cartão de crédito faltou a consulta, porque não vou poder ter feira, porque o cara não me pagou. Nesse sentido que eu percebo que existem candidatos que muitos deles abandonam a formação. A minha turma, ela tinha 17 pessoas, 2 morreram, ficamos 15. Eu volta e meia encontro as pessoas. Agora, somos de outra época, somos do Mesolítico, né? Temos aqui na mesa Paleolítico, Mesolítico e o Neolítico. As do Paleolítico eram deliciosas. Era isso. Eu queria só fazer uma observação ainda sobre isso, porque, em certa medida, eu me identifico um pouco. Por isso que eu acho que quando o Cid falou da profissionalização da formação, aquilo me tocou. Eu acho que, como a Gilda, acho que sensivelmente percebeu do meu texto, claro que a minha transferência com a psicanálise começou com a minha história de análise pessoal, com uma analista que era da SPCRJ, quando eu me lembro, enfim, até hoje, de uma sessão, eu muito jovem, e que eu me lembro que tinha uma imagem do Freud num determinado lugar do consultório dela. E aí eu acho que eu não lembro direito. Eu me lembro que em algum momento ela perguntou: você sabe quem é? Porque eu estava olhando e tal. Aí eu falei: não, era aquela foto clássica, Freud com charuto, só que eu tinha 9, 10 anos de idade. E aí em algum momento eu respondi, eu perguntei: é teu pai? Aquele momento, aquilo fez todo sentido para mim, e eu não lembro o que ela respondeu, mas é uma analista que era da SPCRJ, e me lembro de sentada no chão, caixa de brinquedo, e as pilhas dos cadernos de psicanálise estarem ali. E 20 anos depois eu me tornei editora dos cadernos, o que para mim foi assim de uma transformação. E eu não sabia o que era um caderno de psicanálise. Com 9, 10 anos de idade era um impropério, era um livro, só que chamava de cadernos. Qual é a diferença de livro e caderno? Na minha escola era muito claro. Então, são coisas que me atravessam, e eu sei que hoje isso partiu, que a minha transferência pela psicanálise vem da análise pessoal.
só que eu não escapei a ser fruto do meu tempo. Eu sei que eu, dentro daquilo que eu comentei antes, que a Gilda sensivelmente pontuou, a minha resistência clínica, enfim, vem por um certo ideal geracional que escapuliu, né, escapuliu dessa transferência imediata, né? Eu cheguei na SPCRJ desconfiadíssima. Eu cheguei na SPCRJ esperando me tornar analista graças àqueles 5 anos ali da formação básica que alguma coisa ia acontecer. E por isso, eu sou de uma geração em que você é o seu nome e a sua profissão, né? Ninguém foi pelo caminho que eu fui, né? Ninguém se tornou autônomo, todo mundo fazia atividades que o estágio pagava o que eu não ganhava quando me formei, né? Enfim, então era um lugar de uma solidão, de estranhamento, de uma insistência que era pelo vínculo pessoal. Hoje eu sei, na época era de um desamparo atroz. Então, chegar à SPCRJ tinha essa esperança de tipo assim, agora vai. E não foi no primeiro momento, né? E eu me lembro que havia um discurso que me irritava no primeiro ano de, não, vocês têm que participar dos eventos, vocês têm que, enfim, e numa coisa que eu hoje concordo ainda com a minha jovem que entrou naquele momento, não acho, como o Cid falou, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Esse cultivo precisa vir, e aí que eu admiro muito a instituição, pela insistência, um pouco pela teimosia, entendeu? Eu tenho certeza que esse lugar da minha demora, inclusive, para fazer o trabalho final, que para mim é um ritual de apostar na clínica, vem do tempo que eu precisava para que essa elaboração viesse, né? Para que esse pertencimento viesse. E aí sim, concordo, eu acho e eu vejo isso na minha turma de formação como um todo, que são pessoas até de gerações diferentes, né? Eu acho que eu também já era, de certa forma, mascote naquele momento, mas todos nós compartilhávamos um pouco essa ânsia, uma postura de tipo, me torne analista. E acho que ao longo da trajetória, claro que não a turma integralmente, mas eu acho que esse pertencimento, esse atravessamento foi se confirmando ou não. E é por isso que eu insisto muito nesse lugar da clínica, que é alguma coisa que tem se dado em mim mais recentemente via instituição. Essa resistência, essa aposta, esse cultivo do analista, que é uma expressão que o Luiz Cláudio Figueiredo está usando agora nesse livro, que eu acho incrível, da mente do analista, é um cultivo. E eu acho que a SPCRJ resiste com nós que chegamos, às vezes, um pouco mais apassivados e ávidos de um certo desejo defensivo, de cultivar esse analista dentro de nós, e eu insisto, a supervisão e a oficina clínica são absolutamente necessárias. E a oficina clínica, que em algum momento, agora para terminar, irrita também, porque aqui não é aula, que saco, né? Não vem aquilo ali. E aí, aos poucos, é na experiência que você vai vendo que aquilo vai sendo cultivado e atravessado de um outro jeito. Então, é algo que eu acho que a sociedade permanece nesse lugar de resistência e a clínica como o anexo imediato, digamos assim. Só uma curiosidade, um instantinho só. Uma curiosidade, você sabe por que se chama cadernos de psicanálise? Eu li depois nessa questão, no meu momento de editora, nessa pesquisa, enfim, desse lugar, mais dessa liberdade da escrita, né? Dessa informalidade, não é isso? É para os mestres e discípulos. Perfeito. Caderno, é por isso que se chama cadernos, que é para estimular, né, quem está em formação para escrever, e não achar que tem que se tornar mestre para depois começar a escrever. Cid, desculpe, te interrompi. Não, tudo certo. Existe um ponto que eu queria lançar aqui, que é a atualidade. Uma coisa eu tenho percebido, eu acho que a gente não pode correr o risco de voltar àquele ponto em que a Gilda colocou, lá nos momentos seminais da SPCRJ, onde a pergunta que assombrava era: isso é psicanálise? Isso que você está fazendo não é psicanálise? Isso é psicanálise? Isso não é... Eu acho que nós vivemos um desmantelamento, ou vamos dizer assim, uma necessidade de intervenção na nossa prática psicanalítica no que diz respeito ao ambiente. Nós temos, vamos dizer assim, coisas que chamam a minha atenção no momento. O aparecimento de consultórios sendo vendidos, não são 1, 2 ou 3, não. Muita gente está vendendo seus consultórios por conta dos atendimentos online. A outra situação é
comodidade de atendimento ser em casa. Eu não volto mais para o consultório, não, tem a distância, tem que me arrumar, tem que fazer tudo, tem que cuidar do consultório. Então, as pessoas estão abrindo mão do consultório em prol do atendimento online. A outra situação é a respeito de como é que você atende. Pelo Zoom, por videochamada, só por telefone. E aí, eu acho que nessa pluralidade corre-se o risco de alguns de nós nos perguntar, será que o que eu estou fazendo é psicanálise? Então, eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo, o iOS 15, que será disponibilizado agora para todos nós, quem tem iPhone, vai ter um dispositivo, que foi isso que me chamou a atenção na fala da Gilda, de resolver o problema do setting. Por quê? Porque o iOS 15, que vai ser instalado em quem tem iPhone, daqui a pouco vai ter sua versão para outras marcas por conta do Android, vai ter um dispositivo, um botãozinho que vai esfumaçar o ambiente. Então, ao invés de aparecer livros atrás de mim, aparecer almofada, aparecer pessoas que possam passar ou não, isso vai ser sanado, porque vai aparecer o meu rosto, o meu busto, né? E atrás um esfumaçamento. Para onde que vai divã? Para onde que vai todas essas... Para onde que vai a minha história que está ali no consultório? Né? As minhas réplicas, os meus bustos, da Cici, Imperatriz, do Davi, de Zeus, de Odin, que eu gosto de bustos. Para onde vão os bibelôs que compõem a minha história de vida, a minha trajetória? Para onde que essas coisas vão? Vão virar fumaça. Então, existe uma certa necessidade da gente pensar a prática clínica dentro desses novos moldes, muito porque eu não vejo possibilidade de que nós retornemos ao modo de trabalho anterior. Por exemplo, eu atendo 6 pessoas que não moram no Brasil. Na verdade, 5, uma em São Paulo. Eu atendo uma pessoa em Berlim, atendo pessoas que moram na Itália. Essas pessoas, obviamente, só vão poder fazer parte da minha clientela online. Então, eu acho a minha ocupação, eu não tenho preocupação, eu acho que a gente vai dar conta desse movimento híbrido da prática psicanalítica. Então, certas questões podem aparecer daí, mas só não podem voltar a nós nos perguntarmos: o que fulano faz é psicanálise? O que o outro faz é psicanálise? Isso é que não pode, porque o que diz que uma coisa é psicanalítica ou não é a transferência, é o manuseio do inconsciente. Não é um setting de fumaça ou a língua com que eu falo, né? Queria colocar isso, já fui alertado do tempo. Bom, Gilda, quer comentar? Eu acho um comentário rápido disso, é que eu acho exatamente que houve um período em que se confundiu psicanálise com setting. Eu me lembro que uma das vezes eu escrevi uma matéria para o Foco, né, naquelas polêmicas da SPC, onde eu dei o título Psicanálise Numérica, porque a gente estava chegando a um ponto que tinha que ser análise 4 vezes por semana, supervisão 1 vez por semana, sessão de 50 minutos. Se fizer 55, eu já estava seduzindo o paciente. Então, a gente ficou preso a um ritual. Se não fosse deitado no divã, né? Uma vez eu estava num seminário, e aí o psicanalista, que não era da SPC, estava coordenando o seminário, falando sobre setting, aí falou de deitar no divã, e eu, com essa minha espontaneidade, eu tinha começado fazendo análise de grupo, que era todo mundo sentado, passei a fazer análise individual com o mesmo analista,
automaticamente continuei sentado e o meu analista não me mandou deitar. E aí, inocentemente, eu virei e disse assim, eu não deito no divã. Ele falou para mim assim, você não faz psicanálise. Eu disse, faço sim. Entendeu? Quer dizer, então era uma coisa aquilo me irritava profundamente, porque eu sabia que não era por ali. Aquilo estava a serviço. Então, hoje, é claro que isso daí nem se compara com a década de 70, mas ainda existe alguma coisa de dizer que se você não fizer de uma determinada maneira, você não está fazendo psicanálise. E é como você falou, a psicanálise, ela passa pela transferência, é você perceber a resistência, é a escuta que você tem, é o que você se abre, isso daí é que é a psicanálise. Então, se vai ser num consultório cheio de objetos ou um consultório com pouquíssima coisa, não faz diferença. Cecília, você queria... Vou tentar ser breve também, mas, enfim, não prometendo conseguir sê-lo. Eu acho muito interessante essa discussão, porque, de novo, eu acho que tem uma mudança de geração muito importante, sabe? Como eu brinquei, né? Mas é sério, né? Eu tenho certeza que eu aprendi mais na universidade sobre patologias narcísicas, né, e casos limites do que sobre neurose obsessiva. Então, eu acho que, como eu justamente, eu não sou de uma geração da era de ouro da psicanálise, já vinha da era de ouro da psicanálise, já vinha muita coisa sendo contestada, inclusive a clínica. Então, eu achei muito legal que o Cid trouxe essa frase, né, isso não é psicanálise, que está na história, né, do que a Gilda traz, na sua, e que eu entendo que eu também sou atravessada, não só sou atravessada por isso, mas muito mais de uma questão superegóica minha, né, porque eu me sinto já vindo de uma clínica que sabia da urgência de se transformar e de se atualizar, né? E aí eu gostei muito legal da outra frase que você trouxe, né, Cid? Será que o que eu estou fazendo é psicanálise? Que eu acho que é uma pergunta muito diferente e muito potente do ponto de vista transferencial e contratransferencial. Então, eu acho que, de alguma maneira, eu já sou atravessada por uma clínica, que é, muito genericamente falando, a questão contratransferencial é muito protagonista atualmente. Então, de isso não é psicanálise para será que o que eu estou fazendo é psicanálise, trazendo a reflexão para a transferência, tentando entender aquilo que está vindo, né? Por exemplo, eu já fazia atendimentos online antes da pandemia, mas era uma minoria, né? Enfim, a pandemia foi para mim de uma radicalidade de pensar que pessoas que eu jamais imaginei levar para o online e que precisaram ir. Né? E aí, de novo, aí que eu insisto na potência da clínica e que o comentário que eu posso te fazer é que varia de caso a caso. Tem pacientes que eu jamais imaginei que funcionariam online e que eu diria que a questão transferencial apareceu de um jeito muito mais interessante, que já me avisaram que não voltam. Tem outros que simplesmente não deram conta. Eu, por uma série de privilégios, pude, né, enfim, voltei a atender no consultório em maio do ano passado, pontual, uma ou outra, mas pessoas que por diversas questões subjetivas e outras por questões, né, mais concretas, certamente subjetivas, de privacidade, de espaço, de conexão, enfim. Então, eu voltei, hoje em dia eu estou de modo híbrido e adorei que você falou que eu sou um digital híbrido, né? Eu me sinto assim também, né? Eu estou no consultório hoje todo dia, mas hora presencial, 2 online, 2 presenciais, alternando, é isso, né? Tem um tripé em cada consultório. E acho que isso vai, de novo, oscilar conforme a transferência, né? Acho que isso vai de cada paciente. Então, eu sou de uma geração em que repensar a clínica já estava na ordem do dia, né? Mas aí, de novo, que eu insisto, eu precisei aprender o que era antigamente o clássico, porque eu aposto muito na importância do setting, que vai se mimetizar não nessa psicanálise numérica, que eu achei um barato que a Gilda usou, mas da relação, no lugar da transferência. Para pensar isso, é preciso ter uma frase, acho que é do Picasso que diz isso, né? Você tem que, e tem do Winnicott, claro, depois de um outro jeito, né? Mas você precisa dominar muito o clássico, a tradição, para poder trazer a inovação, né? Eu sempre me lembro do Picasso por conta daqueles quadros academicistas dele do início, e depois ele parte para aquela ruptura total, e eu acho que isso... Aí depois ele chuta o balde. Chuta o balde, aí faz coisas incríveis desse derramamento do balde. Então, eu acho que eu aposto muito no setting. Assim, é isso, eu sou careta, tem esse lugar super egóico de dizer isso não é psicanálise. Então, não é sobre ser 50 minutos, mas entender que tem algo do tempo ali que se produz. Tem algo do comentário sobre o setting onde eu estou, por exemplo, eu atendo na Barra e Ipanema, então, normalmente os pacientes que iam a Ipanema, eu atendo lá, tem que fazer uma mudança de horário, me vem na Barra, onde é que você está? Que história é essa? Qual é o outro consultório que você tem? Então, tem coisas da transferência que acabam aparecendo, então eu acho que é uma aposta no setting
na transferência. E eu acho que eu já tenho essa marca muito... Aí eu acho que é geracional mesmo, né? Sair do isso não é psicanálise, dito a um outro, para será que o que eu estou fazendo é psicanálise? E eu acho que é uma pergunta riquíssima, tem que ser feita a cada atendimento. Acho que é uma pergunta muito na transferência, né? Bom, gente, acho que podemos passar para as perguntas. Temos muitas perguntas, acho que vocês já estão começando, inclusive, a responder algumas, mas eu vou ler para vocês algumas questões que colocaram no chat, tá? Então, Lindinaura Canosa pergunta, gostaria que a mesa pudesse falar desse momento da clínica afetada pela pandemia e quais os impasses que esta realidade se impõe e como estão enfrentando esse território da presença física para a distância de uma tela. Aí, quem se sentir à vontade pode... Você vai falar uma de cada vez, a gente responde, ou você quer trazer várias? Tá bom. Uma de cada vez, né? Eu acho que eu já respondi. Não sei se alguém mais quer fazer comentários. Eu só colocaria que, para mim, não fez diferença no tratamento das pessoas que se dispuseram a fazer online. Não senti nada diferente, né? Claro que você lida com a coisa que o Cid falou, que de repente é um cachorro que late, é um barulho na rua, que no meu consultório não tem nada disso, né? Eu, como o Cid falou, eu estou louca para voltar para o consultório, agora não acho que tenha atrapalhado nada. Atrapalhou mais para os pacientes, isso que você falou, pessoas que não têm privacidade, né, pessoas que não conseguem familiaridade com o celular e etc. Mas, de resto, eu acho que a escuta é a mesma, as situações de investigação, de busca, de transferência, são as mesmas, eu não percebi nada de diferente. Eu penso que tem existem algumas, eu não gosto de usar a palavra adaptação, mas algumas inovações. Mas existem coisas que têm que ficar, que já são estabelecidas. Como, por exemplo, quem está fazendo, de quem é o desejo da análise? Né? A princípio é o cliente que deseja fazer a análise, por isso ele nos procura. Então, isso implica em quem liga para quem. Eu não ligo para o cliente que me liga. Porque a gente tem que nisso ele vai estar demonstrando o desejo. Porque vai existir eu acho que isso que a Lindinaura está perguntando tem a ver com algumas coisas que eu penso, como, por exemplo, como é que se dá resistência nos tempos pandêmicos, né? Atraso é resistência? Pode ser, pode não ser, flutuação da internet. Eu acho que a gente tem uma série de elementos novos em jogo que, de alguma maneira, a gente tem que metapsicologizar. Eu acho que o que nos resguarda é você poder metapsicologizar qualquer elemento que apareça no tratamento. Então, um atraso, para você entender se é resistência ou se é falta de sinal, flutuação da internet, fazendo com que eu não acho que a pandemia gerou um modelo pandêmico, porque esse modelo pandêmico ele vai, se fosse um modelo pandêmico, ele teria data de término, que não tem, né? Que tem, aliás. A pandemia vai terminar um dia. Eu não sei se a prática psicanalítica vai retornar aos moldes de antes. Eu acho que não. Eu acho que a supressão ou a imposição que a pandemia trouxe para a prática psicanalítica foi tão grande e é tão grande que mesmo eu fazendo alguns movimentos, mesmo assim ainda será sempre híbrida. Por exemplo, eu recentemente passei a ir ao consultório, não para atender presencialmente, mas para atender online.
E eu notei que em alguns clientes, isso trouxe um apaziguamento. Eles gostaram de ver a cadeira, a surpresa, nossa, você já está no consultório, e eu reafirmando que só para atendimento online. Então, eu acho que essa situação da pandemia, essa restrição que a pandemia nos trouxe para a prática clínica, ela tem que ser, qualquer alteração e adaptação que se faça, metapsicologizada. Então, vai existir aí um novo glossário de resistência, de algum rastro identificatório que faz com que a análise possa se dar. Porque nós estamos lidando com uma situação muito, muito difícil. Para onde foi o corpo? Cadê o corpo nessa análise, né? Cadê a bateção de perna? Cadê os tiques? Cadê? Eu não sei nem se as pessoas estão como eu, que estou aqui vestido com uma camisa que eu considero digna de estar fazendo uma apresentação, e bermuda, e sandália havaiana, né? Então, o fato de eu ir ao consultório, eu me arrumo todo. Então, é uma maneira de eu levar o meu corpo também para a consulta, apesar do retrato 3x4, que é o que aparece. Né? E houve um aumento que a gente, essa necessidade do controle, está olhando para mim, não está olhando para mim. Certo dia eu fui pegar uma coisa que eu acho que uma analisanda não iria perceber, peguei todo sorrateiro, uma caneta, tinha caído, e ela falou, você não está olhando para mim. Isso pode ser um flagrante, né? Agora, isso demonstra algo metapsicológico que, na sessão, no histórico de vida dela, isso tem sentido. Então, eu acho que a psicanálise vai ter que, a partir desses novos elementos, né, eu posso falar com a mão assim, porque eu tenho que falar com a mão para baixo, quer dizer, esses novos elementos vão ter que ser entendidos a partir da história de vida dos clientes. É isso. Eu só para... Não, Júlia ia fazer. Rapidinho. Quando você fala como receber o paciente, eu fiz aqui uma arrumação na minha cabeça, que quando eu estou no consultório, quer dizer, eu abro a porta, né? Significa, não sei se o paciente está na sala de espera ou não. Se ele tiver, tudo bem. Se ele não tiver, não vou ligar para a casa dele para perguntar, você vem? Então, o que eu fiz? Na hora da sessão, eu passo uma mensagem, podemos falar? E fico quieto. E aí a pessoa é que fala, entendeu? Foi o recurso que eu usei exatamente para dizer, eu já estou aqui. Agora você, se a pessoa não ligar, eu não ligo, não faço nada. E só um adendo. Não, eu não aviso. O cliente tem que saber que no horário dele eu estou ali. Eu estou ali. Pois é. Para comentar essa questão. É igual criança no final do expediente da escola. Tem umas que se descabelam, tem outras que ficam quietas esperando os pais que se atrasam. Né? Eu não aviso, eu estou ali, é certeza, é a certeza winnicottiana, porque é uma probabilidade muito grande que eu esteja. Porque o meu sinal também na internet pode flutuar. Não, só um comentário final para a gente passar para a próxima pergunta, é que eu diria que o que não mudou foi a minha aposta no que é possível fazer clinicamente, mas eu senti mudanças assim inúmeras e tentando trazer, acho que hoje de uma forma muito positiva, para esse lugar de pensar às vezes a transferência, de criar junto, né? Foi uma coisa que me pegou, a mim pelo menos, as pessoas que já estavam um pouco mais atentas, para mim pegou de completa surpresa e achei muito potente, acho que isso foi muito importante para a minha formação, descobrir como cada
paciente, a gente foi trazendo isso, era uma questão que atravessavam os dois, né, isso, de maneira geral, no início eu ouvi, né, aquele mundial de lives, né, eu ouvi coisas que me interessou muito, para mim fez sentido propor a imensa maioria que me avisassem, né, quando eles estivessem disponíveis, mas não me liguem, mandam uma mensagem dizendo quase que cheguei, porque por vezes eu estou terminando de atender, atrasei um pouco, estou chegando, enfim, então tem esse código, mas tem outros pacientes que por questões transferenciais eu estabeleci o contrário. Eu mando uma mensagem a uma minoria, mas eu tive esse rigor no início de tentar propor a todos que fizéssemos isso, né? Então, é algo que eu acho que foi uma afirmação radical da clínica para mim. Eu fiquei muito surpresa quando... A minha memória da primeira semana de pandemia é muito assustadora. Bom, eu não sabia, mas eu já estava com Covid, então eu achava que era tudo emocional, aquela exaustão, aquela sinusite que não passava. Eu achei que era o tamanho do impacto emocional. O impacto é verdadeiro, mas era Covid. Na época eu não sabia. E nomear isso, descobrir como a clínica resistiu e como com cada paciente eu fui dando. Teve uma live que eu vi que eu achei muito bacana de uma psicanalista, eu acho que ela era de São Paulo, usando o termo, a gente falava muito online, ela falando de como ela gostava do termo em espanhol, né, em linha, né, e aí ela faz uma metáfora com a linha do fone, né, dessa conexão que permanece, algo umbilical, digamos assim, e são coisas que foram me ajudando a apostar cada vez mais nisso que transferencialmente se adequa. Outra coisa, eu uso plataformas diversas e assim, inconscientemente sei se aquele paciente é no Skype, se aquele paciente é no FaceTime, enfim, eu vou ter que circular entre cada um e cada mecanismo tem as suas questões. Então, dentro de toda a tragédia, eu me vi num lugar talvez de resistência, enfim, e de reconhecer a grandiosidade, a beleza como a clínica é possível. Para outros pacientes não foi possível. E eu precisei realmente voltar para o presencial e outros simplesmente já tinham outras questões e a interrupção se deu. Então, para mim é um lugar de diferença radical, mas de confirmação de elementos fundamentais do ponto de vista da transferência. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Paulo Junqueira, vocês se sentem preparados para lidarem com as novas sexualidades ou a multiplicação dos gêneros? Eu não entendi a pergunta. Vocês se sentem preparados para lidarem com as novas sexualidades ou a multiplicação dos gêneros? Alguém quer responder? Multiplicação de quê? Gêneros. Bom, vou responder. Preparada não, ainda bem. Eu acho que eu tenho sido muito privilegiada, talvez, enfim, são questões que atravessam a clínica e que, para mim, tem sido muito interessante, potente, desafiador construir isso e acho que cada vez mais pensando no caso a caso, né, principalmente com pacientes adolescentes, naturalmente, né, como isso tem se transformado e como, até agora, por enquanto, tem sido muito rico, muito difícil e tenho contado com uma certa generosidade dos pacientes de irmos tecendo algo juntos nesse sentido. Então, preparada não, que eu digo ainda bem, nesse sentido de não ter nada pré-sabido que eu vá me colocar diante disso. Eu acho que essa é uma questão absolutamente atual. Tem uma certa violência, mas eu insisto numa certa familiaridade no sentido de que são manifestações muito atuais de questões que eu acho que talvez não sejam tão novas assim, mas que têm encontrado novas formas de manifestação. Então, eu acho que o estar preparado é para ver como a coisa vai se encaminhando. Mas acho que nada pré-concebido se coloca para mim, não. Para mim, nada pré-concebido, muito porque isso não é uma questão... não é disso que a psicanálise vai se estimular. Não é disso que ela vai funcionar em função da performance sexual, da prática ou da sexualidade de quem me procura. Eu acho que esteja, vamos dizer assim, aberto para qualquer sexualidade, qualquer expressão de sexualidade, mas muito mais do que expressão de sexualidade, eu estou aberto a qualquer expressão da subjetividade. Porque o que vai fazer uma análise funcionar, vamos dizer assim, são o modo como as pessoas vão lidar com a fruição da agressividade ou mesmo das
pulsões ternas. Como é que elas vão lidar com a possibilidade delas trabalharem com a existência do outro ou não, com esse tripé civilizatório. Isso daí que vai fazer a análise funcionar. Agora, o que é bem-estar para ela, o que é a maneira como ela se veste, se porta, eu acho que eu tenho que ter respeito com a enunciação. A maneira como o outro se anuncia é isso que vale para a análise. Eu me lembro de um supervisando que eu tive que alertá-lo, porque a paciente dele tinha uma história muito complexa de abuso por padrastos e uma história muito, vamos dizer assim, muito carregada, muito caricata de abuso. Só que a questão dela não era isso. O abuso não era, vamos dizer assim, um tema para ela. O que era tema que procurou análise foi o fato da mãe ter descoberto. Então, a relação com a mãe é que tornou-se um problema porque a mãe se sentiu traída pela filha. Então, é neste sentido que eu alertei a ele, cuidado, você está investigando muito esses abusos, e como é que foi, como é que não foi. Isso daí é cortina de fumaça. Qual é o desejo da cliente? Então, eu acho que é nesse sentido. Por onde passa o desejo, a proibição, a angústia, é esse o caminho que a gente tem que ir e não adequar ninguém a ser heterossexual ou a ser isso, enfim. Para mim, só me importa se realmente for conflito para a pessoa. Se a pessoa trouxer isso como um conflito para ela, aí eu vou tratar exatamente como qualquer outro conflito. Saindo disso, passou batido. Bom, temos uma outra pergunta aqui, do Alexandre Jordão. Como vocês entendem a manutenção da atualidade da psicanálise? Quero dizer, como entender que ela permaneça atual e atuante nos nossos dias? Escutando o outro. Ela só vai ser atual se a gente continuar escutando o outro. Se o outro tiver esse espaço de fala, esse espaço de enunciação, e é isso que eu chamo de ética, é um lugar. Se o paciente tiver um lugar para ser cliente, agora, eu não ter lugar definido, porque sou eu que estou entrando na trama, não, né, aquilo que foi falado pelo Lacan, como é que o senhor trata? Ele diz, olha, eu recebo um cliente com um conflito, com problemas no qual eu não tenho nenhuma ação, simplesmente porque já aconteceu. Aonde eu vou ter ação é se eu me meter no conflito, falando de uma outra maneira, na instauração de uma neurose de transferência narcísica, em que eu possa entrar no conflito. Aí sim eu posso ter algum tipo de manuseio. Então, eu acho que a atualidade, ela se faz presente, ela não é atual, a própria palavra. Não há pré-condição subjetiva de ser um analisando ou ser um analista. Eu acho que eu responderia dessa maneira. Gilda, quer comentar antes? Não. Não? Eu acho a pergunta muito interessante, mas muito grande, né? Assim, e eu diria, a primeira coisa que eu diria é que eu sou suspeita, porque eu confio muito nessa capacidade dela de se manter atual e atuante. Talvez o que eu acho que fosse fundamental é ficar muito atento a esse lugar da resistência, o que é transformação, né? Mas eu insisto que o meu lugar talvez seja um pouco diferente, porque eu não nasci na era de ouro da psicanálise, né? Eu já nasci tendo que, tanto no meu contato com a teoria psicanalítica como sujeito mesmo, né? Enfim, da minha geração.
não é mainstream, como eu brinquei, né? É um lugar da contramão sempre, né? Aliás, eu acho que é mais perigoso quando você está meio alinhado com mainstream em qualquer medida. Eu brinco que eu tenho alergia a certezas. Eu brinco isso às vezes com pacientes, né? Inclusive por questões muito atuais e contemporâneas que têm atravessado e surgido. Eu confio muito na psicanálise como um lugar, um locus, eu falei, né, da clínica como resistência, mas como uma perspectiva de sujeito que ainda interessa muito ao contemporâneo, justamente por tentar negar isso, né? Eu acho que tem um lugar um pouco da insistência que, estando aberto ao novo, não resistindo à transformação, eu tendo a entender que a gente encontra muito do sujeito que psicanaliticamente a gente aprendeu a pensar. Então, não sei se é bem essa resposta, mas, como eu digo, eu acho que eu sou suspeita. Acho que a minha identificação com a teoria e com a técnica me bota numa posição assim, é isso, é de trabalho. Eu acho uma palavra tão bonita, é trabalho. É trabalhar para transformar, para escutar, para devolver, para transformar dentro do possível. Trabalhos. Eu só queria acrescentar que, no meu entender, eu acho que a gente tem que separar psicanálise e cultura. Quer dizer, a psicanálise é uma forma de você compreender o psiquismo humano. E a cultura vai ter um peso enorme como você vai lidar com o desejo, os impulsos, a coisa que está no inconsciente sendo barrada, né, pela cultura. Então, para mim, a psicanálise é aquilo que o Freud criou. Agora, como você vai administrar, instrumentar, vai depender do momento que vai, como a Cecília diz, ela não é da época ouro da psicanálise. Eu sou da época ouro da psicanálise no Brasil. O Cid, como ele falou, ele está entre. Quer dizer, então, cada um de nós tem uma forma de instrumentar a psicanálise. Mas uma coisa que ficou claro para nós três é que nós falamos a mesma língua, com dialetos diferentes. Adorei essa coisa do Cid. Bom, tem mais uma questão aqui do Marcos Veiga. Diante de tantos destinos da clínica, que ora aumentam, ora diminuem, nessa dança interminável do tempo, em sua construção de sociedade e suas culturas, a partir de vossas experiências, o que dizerem ao analista aprendiz, preocupado e imbuído em manter acesa e forte essa chama farol que Freud nos ofereceu? Entendi. Eu acho que é algo dessa... Quer repetir, de repente, a pergunta? Eu tive uma leitura. Posso repetir. Diante de tantos destinos da clínica, que ora aumentam, ora diminuem, nessa dança interminável do tempo, em sua construção de sociedades e suas culturas, a partir de vossas experiências, o que dizerem ao analista aprendiz, preocupado e imbuído em manter acesa e forte essa chama farol que Freud nos ofereceu? Eu diria... Eu recomendaria, eu detesto esse lugar dessa dica, né? Mas vou pensar no livro do Contardo que fez parte, né? Cartas a um jovem terapeuta. Não me sinto nesse lugar, me sinto ainda jovem terapeuta. Mas pegando essa pergunta especificamente, cuide de entender como está a chama em você, né? Essa identificação com a psicanálise, pela análise pessoal, sobretudo, pelo estudo da teoria, pela supervisão, né? Eu acho que é uma vigília constante, independente do cenário externo, né? Quer dizer, não é independente do cenário externo, né? Ela está sempre em relação, mas, sobretudo, dessa identificação do analista com aquilo. E não é se isso está tudo bem ou não está tudo bem, é aonde está surgindo o impasse, porque tem sempre algum impasse, né? Qual é o lugar da resistência, aonde interessa mais pesquisar mais, conversar mais, supervisionar mais, mas, enfim... Eu acho que é uma questão cheia de questões nisso, mas falando rapidamente, né? Assim, eu acho que é muito desse lugar muito pessoal. Eu gosto muito, falando desse lugar que eu acho que o Zaretsky me ajudou, da era de ouro da psicanálise, enfim, que eu não nasci nela. Ao mesmo tempo, eu acho que essa minha experiência clínica, cada vez mais intensa e exclusiva, eu brinco também com pessoas, além de que eu tenho alergia a certezas, eu acho que, assim, mais que 2 pessoas hoje em dia, para mim, é multidão. Então, assim, eu admiro horrores quem tem, os psicanalistas que têm tido e que marcaram a minha formação também,
de que são colunistas de jornal, como era o Goldin em algum momento, como foi brilhantemente o Conrado Caligares, como a Maria Homem tem herdado esse lugar, enfim. Eu acho esse lugar muito interessante para um circular possível da psicanálise hoje em dia. Acho barato quando tem paciente que chega dizendo, eu vi um vídeo no YouTube sobre luto, né, no auge de uma separação, então vamos falar do vídeo sobre luto e ver o que surge a partir daí. Mas eu acho que tudo isso, acho que são iniciativas admiráveis. Eu, particularmente, não me identifico, não me vejo me colocando nesse lugar, mas eu acho que ela só é possível, eu acho ela construtora, se isso estiver muito claro para aquele analista, se a psicanálise estiver verdadeiramente atravessando aquele sujeito. Eu só reforço essa que a Cecília falou. Depende da sua identificação com a psicanálise. Daí acontece tudo. Depende de qual é a tarefa, qual é o teu papel. É isso que importa. Qual é o papel do analista, que não é de explicador, né? Somos sempre alertados para o papel pedagógico, não é um papel de sugerir, como disse a Cecília, não é de dar dicas, né? É de escuta. É um papel de escuta e um papel que possa... eu nem acho que seja um papel, porque não tem nada fechado de uma pessoa, mas é um modo de entender e a tentativa de falar e falar coisas a partir do glossário do cliente. Eu acho que isso é que é importante. Eu tenho um certo cacuete clínico que quando alguém fala a respeito de... coloca um adjetivo, uma coisa, ou algum advérbio, eu sempre peço, me dá um sinônimo para essa palavra. Do tipo, aconteceu comigo uma coisa terrível. Terrível para mim terrível para mim é Bolsonaro, é terremoto no México, acabar, desmatamento. Isso que para mim é terrível. Agora, o terrível pode, para a pessoa, significar um mal-estar. Agora, a intensidade desse mal-estar, como se coloca o mal-estar para a pessoa, que isso para mim é importante. Então, isso pode variar o que quiser. Pode ser no retrato 3x4, pode ser presente. O que importa é que eu possa entender o que o cliente está dizendo a partir do glossário dele. E você abrir mão do seu glossário para entender o glossário do outro, é isso que te torna analista. Bom, vamos encerrar então essa belíssima mesa, né? Eu vou usar um termo que a Julieta ontem falou, a conversa fiada, né? A nossa gostosíssima conversa fiada. Não foi tanta bagunça, Gilda? Não, até que foi organizado, né? Foi. Então... Parabéns para a sociedade, né? Estamos representando os 50 anos da sociedade, bolinho com velas, né? E que vamos aos 100 anos. E eu queria dizer que eu fiquei entre o Cid e a Cecília, né? Na sociedade dessa geração, né? Eles. Bom, então tá, vou passar a palavra então, vamos dar continuidade à nossa jornada, eu passo então para a Liliane. Agradeço muito essa mesa, que representou nossa sociedade durante esses 50 anos, né? E com questionamentos, experiências e percursos singulares. Teremos agora um intervalo para o almoço e retornaremos às 14 horas. Até lá.